Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. À semelhança do que foi o vídeo dos jogos que eu mais gostei de jogar em 2022, venho fazer, ou seja, multijogador, venho fazer aqui o top 10 dos jogos que eu mais gostei de jogar em 2022, mas a solo. Uma vez que tenho jogado também bastante a solo, tem sido um tipo de experiência que eu tenho procurado por diversos motivos, porque para já é uma oportunidade de aprender alguns jogos, depois para jogar em modo multijogador, mas também uma forma de jogar quando não tenho companhia, mas talvez mais do que isso, uma forma de pensar e refletir e analisar sistemas de jogos, o que é importante em parte para o meu trabalho, porque, enfim, tenho trabalhado bastante com jogos, não propriamente nos jogos de entretenimento, mas é importante conhecer sistemas de jogos para depois conseguirmos ter soluções para serious games e gamificações e esse tipo de coisas, portanto é muito importante, e também para as aulas, para dar aulas sobre estes conteúdos e formações. Então, dos 10 jogos, eu vou só salientar que eu não coloquei aqui o Mage Knight, porque eu este ano acho que só joguei Mage Knight uma vez, e tive a dar preferência a outras coisas que vão mais facilmente à mesa, mas Mage Knight continua a ser dos grandes jogos para jogar a solo, se não talvez o primeiro, mas este ano eu andei a explorar outras coisas diferentes que eu gostava de destacar, mas ainda assim deixando aqui esta referência ao Mage Knight. Então, número 10, Palm Island, um jogo que dá para jogar na palma da mão. Incrível, como é que com apenas um baralho de cartas, rodando e virando, nós conseguimos criar uma experiência de jogo interessantíssima, num jogo que pode ser transportado para qualquer lado e que podemos jogar mesmo na palma da nossa mão, o que implica poder jogar até numa fila. Eu até já disse isto nos jogos que gostei de jogar este mês, no mês de dezembro, solo, e entrou logo aqui para o top 10, só para verem o quão eu gostei disto. Portanto, uma excelente experiência. Número 9, Woodcraft. O jogo trata-se destes Eurogames de produção de recursos e gestão de recursos que não tem muitas interações entre os jogadores, o que faz com que seja, se tiver modo solo, uma boa experiência a solo, e é o caso. Eu gostei bastante de jogar isto a solo, penso que até é uma das melhores maneiras que o jogo deve ser jogado, porque não temos tanto tempo de espera e acabamos por estar a criar o nosso motor de produção, que é aquilo que é a intenção do jogo, que é combinar os vários elementos, as várias engrenagens que podemos colocar aqui da nossa oficina, que era a parte dos recursos humanos, que era a parte dos materiais, das ferramentas, depois as barras de produção, aquilo que nós podemos plantar de árvores, e depois o modo como dividimos consoante os recursos e os contratos que vão aparecendo. Portanto, um jogo que parece infantil, não é infantil, é mesmo complexo, tem bastante que se lhe diga. Solitário, e por isso entra aqui nos jogos solitários. Eu gostei bastante de jogar, das vezes que joguei 2 vezes em modo solitário e gostei bastante, recomendo. Número 8. Número 8 era uma coisa que estava aqui guardada desde há mais de um ano e que eu finalmente consegui levar à mesa, que foi o Concórdia Solitária, que é uma expansão que nós podemos comprar para o Concórdia. Concórdia é um jogo que eu gosto bastante e que não tem ido muito à mesa. Lá está, demasiadas coisas, mas com esta expansão nós podemos ter uma experiência a solo interessante, em que o jogo vem substituir as cartas do jogo original, ou seja, não jogamos com as cartas do jogo original, jogamos com este, e depois vamos apontar para mapas que sejam bons para jogar a 2. E existem vários, especialmente se tiverem as expansões, tem mais mapas do que aqueles que são os que vêm no jogo base, e depois conseguem ter aqui uma experiência bastante gratificante, com alguns elementos aleatórios, por causa dos dados que o jogo traz uns dados especiais, mas depois, acima de tudo, é sempre uma reação do baralho àquilo que nós fazemos. Portanto, temos algum controle sobre aquilo que vai acontecer, embora com algum intervalo daquilo que pode acontecer por causa dos efeitos dos dados. Portanto, uma experiência muito interessante e especialmente interessante para quem gosta já do Concórdia. Número 7. Terraforming Mars Ars Expedition, ou seja, a expedição a Ares, da Terra Transformação de Marte. Este jogo vem implementar aquilo que é, digamos, o sistema de jogo do Race for the Galaxy, num tema e com o sistema de produção e gestão de recursos do Terraforming Mars. Ou seja, o que faz com que seja este sistema de cartas de ações que estão disponíveis, nós escolhemos uma e os outros jogadores escolhem outras, e se houver aqui repetições, não temos os bónus, se não houver, temos os bónus. E isto funciona bem a solo, porque estas são as únicas interações que existem entre os jogadores. Portanto, rapidamente o nosso adversário virtual consegue
simular isto através de um sistema de cartas e nós temos sempre algum grau de incerteza, mas também algum controle, porque sabemos aquilo que já saiu, que já foi jogado, daquilo que são as ações que ele vai selecionar. E no fundo o jogo, no modo solitário, foca-se naquilo que é a força, que é a construção do nosso motor de produção e das combinações das cartas. E como há muitas cartas, isto tem sempre bastante variabilidade. Portanto, um jogo que acho que funciona muito bem a solo, até porque também tem uma caixa relativamente transportável e vão sair mais expansões e com certeza que isto vai melhorar. Portanto, um jogo que eu também gostei de jogar a solo. Número 6. Número 6 foi o Role Player, mas somente se adicionarem as expansões, especialmente aqui a expansão Monsters and Minions. E se vocês adicionarem isto, o jogo fica a ser bastante bom, bastante interessante, porque tem a opção de fazer alguma coisa com a vossa personagem e não estão simplesmente a criá-la. O jogo a solo funciona também relativamente bem, porque no fundo estamos a fazer uma competição contra nós mesmos, mas quando estamos a selecionar uma coisa, impedimos e restringimos-nos a nós mesmos, não é? Nas outras opções. Portanto, funciona bastante bem. Tem a aleatoriedade dos dados, o que cria sempre a novidade dos jogos, a aleatoriedade das cartas que vão saindo, o que também nos vai dar sempre experiências diferentes, e se jogarem com esta expansão em que tem os adversários, e também com a outra dos bónus dos animais que vocês podem ter ou das maldições, também é interessante, mas essencialmente esta dos monstros, que vos dá alguns monstros para combater durante o jogo e um monstro final para vocês tentarem derrotar com as habilidades que vão reunindo durante o jogo. Portanto, um modo interessante de tornar um jogo que é bastante abstrato, ou seja, nós podíamos retirar aqui todos os elementos narrativos, mas que com as expansões começa a ter um elemento narrativo um pouco mais acentuado, e eu diria que é um jogo dentro destes jogos médios, quase casuais, mas que depois tem habilidades interessantes em que estamos a tentar fazer o melhor possível com aquilo que nos dão, portanto entra bem nesta categoria de jogos a solo. Número 5, Obsession. É uma repetição. Não há aqui muitas repetições entre os jogos que eu gostei de jogar e aqueles que foram os tops do ano, mas este jogo funciona também muito bem a solo. Aliás, está indicado como um dos melhores jogos a solo, porque no fundo o que estamos a fazer é tentar construir o nosso baralho, e é o modo como construímos o baralho, como o jogamos, que vamos tentar pontuar. E existe sempre alguma incerteza por causa das cartas que compramos, que biscamos, e daquelas que vão saindo no jogo, e do modo como elas saem e o modo como tentamos mitigar isso. E acaba por ser interessante porque, como estamos a jogar em modo solo, podemos estar nós a construir a nossa narrativa na nossa cabeça de um jogo que é abstrato, mas se nós começarmos a ler e a interpretar as localizações e as cartas, conseguimos construir uma narrativa, e é bastante cativante porque estamos também a tentar criar um motor de produção para tentar fazer o melhor possível nas combinações o mais interessantes possíveis, e isto funciona bastante bem a solo, um jogo que eu recomendo e continuo a achar muito interessante. Foi-me oferecido pelo autor, ainda bem, mas eu acho que não é esse enviesamento que me faz colocar o jogo aqui tão alto nestas categorias. Eu de facto gostei de jogar o jogo. Número 4. Número 4 é o Robinson Crusoe. Ui, que jogo difícil. Nunca consegui ganhar, ainda só joguei o primeiro cenário. Não tive muito tempo para repetir, joguei para aí 4 vezes e gostei sempre do modo como joguei. É um jogo colaborativo na sua essência, quando jogado em modo multijogador, o que faz com que seja destes colaborativos que, devido ao fenómeno do jogador alfa, pode ser perfeitamente jogado a solo, uma vez que acabamos por estar a controlar tudo e isso não há propriamente um problema, que contribui também para o facto do jogo ser muito difícil por isso mesmo, porque é difícil prever tudo e por vezes cometemos erros, e eu acho que isso é bom para quem gosta de um jogo difícil. Temático, ele é bastante temático, ou seja, nós temos a sensação que estamos mesmo numa situação de urgência num local que nos é adverso e que vamos ter dificuldade em sobreviver contra tudo e contra todos, contra os perigos da natureza, o mau tempo, outros seres vivos, quer sejam animais ou não, que nos vão criar dificuldades perante as doenças, perante a fome, a escassez de recursos. Todas estas coisas estão aqui simuladas com muitas aventuras, e podemos comprar expansões com mais coisas. Eu diria que está aqui um jogo realmente fantástico dentro desta área, dos mais interessantes, mas um que temos que ir preparados para sofrer. Portanto, pode não ser para toda a gente. Número 3. Número 3 é o The Lord of the Rings, o card game, aqui o Living Card Game. E eu recebi só isto em dezembro, ou seja, tive apenas a oportunidade de jogar 2 vezes e chegou logo ao número 3. De facto é muito bom como experiência a solo. Também é outro jogo que foi pensado para ser uma aventura multijogador, ou seja, isto são mesmo aventuras. Nós podemos fazer várias aventuras e
parte-se do princípio que vamos esgotar porque depois estamos a repetir, embora possamos jogar com vários baralhos e a abordagem é diferente. Ou seja, aqui com um modelo de negócios para nós queremos comprar mais expansões. Excelente para quem gosta do tema. Eu adoro o tema do Tolkien e do Senhor dos Anéis. Portanto, que tem este sistema de combate ativado por cartas, com muitas habilidades que podemos combinar, com a construção e o deck builder, e nós podemos jogar com os baralhos originais ou poder depois construir os próprios baralhos, que é também muito interessante. E claramente um jogo de topo dentro desta categoria e um que eu vou jogar seguramente muitas vezes a solo. O número 2 que eu gostei de jogar a solo é o Xia, se dissemos em português Xia, é o Xia Legends of a Drift System. Trata-se de um jogo, um sandbox de areia, um caixa de areia espacial, em que podemos fazer o que nós quisermos neste universo com a nossa nave. Podemos andar a vaguear, a explorar, a comerciar, a fazer upgrades em combates, podemos fazer missões, podemos fazer imensas coisas. Temos conflitos com os outros jogadores quando jogado em modo multijogador, e eu diria que será quando o jogo brilha. No entanto, o jogo em modo solitário tem uns NPCs, ou seja, umas naves que são controladas por um sistema muito fácil de ativar por cartas, não é nada complicado, é apenas seguir uns passos, que depois interagem connosco e nos dão oportunidades, quer de troca, quer de conflito, e nós podemos escolher ser patrulheiros do bem, podemos escolher ser bandidos, podemos fazer tráfico, destes jogos típicos que nos dão a liberdade de escolhermos o que quisermos, num jogo que é dispendioso e que ganha e brilha mais se tiverem a expansão, que também é muito cara, é daqueles que me custou mais a comprar, mas é uma experiência única, dos poucos jogos interessantes dentro desta categoria, que não há muitos destes espaciais em que nós temos liberdade para fazer imensas coisas. Há mais 2 ou 3 que eu ainda não explorei, quero explorar, mas este é um dos mais conhecidos e claramente um excelente jogo. E muito bom também para jogar só por isso mesmo. Por fim, o meu número 1 foi aqui o Gloomhaven Jaws of the Lion, em português Gloomhaven, as presas do leão, que é também um jogo multijogador, cooperativo, mas que pode ser jogado em modo solitário de um modo muito satisfatório, embora talvez mais fácil quando jogado de modo solitário, porque estamos a controlar tudo, e uma das dificuldades do Gloomhaven, do sistema Gloomhaven, é a incerteza de saber o que é que os outros jogadores vão fazer, porque devemos colaborar e combinar os nossos efeitos e devemos ter algum controle na comunicação. Este jogo funciona muito bem, tem este aspecto legacy em que vamos melhorando a nossa personagem, tendo novas aventuras. Eu fiquei um pouco surpreendido porque estava à espera que fosse uma coisa mais narrativa e no fundo acaba por ser uma coisa mais tipo puzzle, é resolver o puzzle daquele mapa e progredir. Mas é uma resolução de um puzzle tão agradável, tão interessante, com tantas opções, tão bem feito, porque consegue ter numa caixa relativamente pequena tanta coisa, nós podemos fazer tantas habilidades, temos mesmo a sensação que estamos a fazer um combate e a invocar os nossos poderes e a progredir, que eu acho que isto é fantástico, e como é um preço relativamente acessível, especialmente quando comparado com o Gloomhaven original, que é uma pequena caixa, um preço mais acessível e que vem dar uma experiência bastante semelhante, e que funciona bastante bem a solo também. Eu acho que está aqui uma compra segura. Mas lá está, se vocês gostarem deste sistema de jogo, que funciona também muito bem em modo solitário, e se vocês gostarem de uma aventura cooperativa, coletiva, também tem aqui uma boa opção. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar em modo solitário este ano. Vemos aqui uma tendência para alguns cooperativos transformados em solitários, eu que não sou muito dado a jogos colaborativos, diretos, mas também alguns jogos dá algum estilo mais misturado, ou seja, claramente aqui uma tendência que eu tenho feito e que tem sido uma coisa que tem acontecido naturalmente, para combinar vários jogos. Já não jogo só Eurogames, jogo também outras coisas, se me proporcionarem experiências interessantes, diferentes do habitual, normalmente interativas, e se tiverem elementos também de estratégia, de tática, mas acima de tudo de interações que façam significado entre os jogadores. E mesmo no caso dos jogos solo, isso pode ser transferido através de um sistema automático que garante essas coisas também, e esses são alguns dos jogos que eu acho que fazem isso e que me proporcionaram boas experiências este ano. Então vá, obrigado pela vossa atenção, por estarem aqui, sempre disponível para os comentários, e continuamos os debates nas outras plataformas e aqui também no YouTube. Então vá, obrigado e adeus.